No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Ontem, às 4h30 da manhã, o senhor José Carlos Rodrigues, conhecido na vida como Zeca, deixou a casa cansada e abarrotada de sonhos para se juntar ao mundo dos antepassados. Nascido em 1953, no pequeno povoado de Vila das Flores, em Minas Gerais, Zeca foi um homem que viveu intensamente e deixou seu legado no coração daqueles que o amaram. Zeca cresceu numa família humilde, sendo o quarto filho de Sininha e Zezinho. A vida na Vila das Flores era sencilla, mas rica em experiências. Zeca aprendeu a amar o trabalho desde cedo, ajudando os pais na pequena fazenda que tinham. Aos 17 anos, conseguiu um emprego como mecânico no antigo garagem da cidade, onde passou anos desmantelando e recompondo motocicletas antigas. 5 anos depois, em 1975, Zeca decidiu mudar-se para Belo Horizonte para estudar mecânica de automóveis. Ele trabalhou duro para pagar os estudos e, ao final do curso, conseguiu um emprego na grande indústria automobilística da cidade. Em 1980, casou-se com a amada Maria e juntos construíram uma família de 4 filhos. Maria falecera em 2007, vítima de câncer, o que foi um golpe sério na vida de Zeca. Ele passou anos lutando pela memória de Maria, recriando as coisas que fizeram juntos e escrevendo cartas para ela em um diário secreto. Através desse processo, ele descobriu a poesia e começou a escrever versos sobre o amor, a paz e o eterno retorno do marido à casa cansada. Em 2012, após anos trabalhando na indústria automobilística, Zeca decidiu fazer uma mudança em sua vida. Ele abandonou a carreira de mecânico e se matriculou em um curso de História da Arte na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Com o tempo, ele descobriu seu verdadeiro talento e decidiu seguir uma nova carreira. Aos 60 anos, Zeca abriu seu próprio estúdio de restauração de obras de arte em sua casa. Ele recebeu clientes de todo o país e trabalhou em obras valiosas de artistas renomados. Ele foi homenageado com a Ordem do Mérito Cultural em 2017, por seu trabalho incansável na preservação da cultura brasileira. Zeca também era conhecido como o Pai das Flores. Ele tinha um lindo jardim no fundo de sua casa e dedicava horas à semana ao cuidado de suas plantinhas favoritas. Ao longo dos anos, ele ensinou as artes da jardinagem para crianças e adultos em várias escolas públicas. Em 2018, Zeca recebeu o Prêmio Jabuti por sua obra Flor de Inverno, uma coletânea de poemas que ele havia escrito ao lado de Maria. O livro se tornou um clássico e foi ensinado em escolas pelo país. Em sua vida, Zeca deixou uma marca profunda no coração das pessoas. Seu nome foi citado em diversos programas de rádio e televisão após a notícia da morte. O jornal O Globo publicou um artigo comemorativo sobre a vida do senhor José Carlos Rodrigues, que se tornou um símbolo da resiliência e do amor pela arte. A sua casa foi lotada de pessoas para o velório, onde todos compartilharam histórias e lembranças de Zeca. Ao longo da cerimônia, a casa vibrava com os toques delicados de uma sanfona que Zeca havia construído sozinho anos atrás. E, quando o tempo foi escurido, todos se reuniram na cozinha e compartilharam um forte café de vidro grosso, como Zeca em _start assista. Gostava. E hoje, a vida vai por frente, sem o toque dogão de seu nome, mas com a semente que ele plantou em nossas almas. A rua onde morava já não mais é a mesma, sem seus passos e suas risadas, mas ela continuará vibrando com o cheiro de pão fresco da manhã, que Zeca gostava de sentir em sua cozinha. Zeca será lembrado como um homem que amou intensamente a vida, a arte e os outros. Ele ensinou que é possível viver múltiplas vidas numa única existência e que o talento dorme em todos nós. Ele deixou para trás um legado de amor, respeito e dedicação às artes e aos seres queridos. E hoje, ao acordar e lembrar-se de seu nome,
Podemos ouvir o som delicado de sua sanfona tocando no fundo da alma e sentir o leve movimento das flores que ele plantou com tanta carinho. Ele é e sempre será o pai das flores e um verdadeiro poeta da vida. Que descanse em paz, Zeca. Hoje foi o dia em que a vida de uma mulher extraordinária, Maria da Conceição Santos, chegou a sua fim. Ela nasceu na pequena vila de Vale Verde, no interior do estado de Minas Gerais, em 1945, filha de uma família humilde e dedicada. De menina, Maria despertou o interesse pelo mundo da medicina, tendo assistido seu pai, um sertanejo corajoso que era médico de família. Ao longo dos anos, ela se tornou uma referência na área de saúde pública. Com mais de 50 anos de carreira, Maria trabalhou como médica em diversos postos de saúde no sertão mineiro, atendendo a muitas famílias que dependiam dela para terem suas vidas melhoradas e garantir o bem-estar de suas crianças. Recebeu vários prêmios por sua dedicação à saúde pública, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2010. Maria era conhecida também por sua incansável luta contra as doenças que atingiam a população rural. Ao longo de sua carreira, ela lutou contra o câncer, a tuberculose e o HIV em comunidades isoladas. Em 2017, ela recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento às suas obras publicadas sobre o tema da saúde pública. Maria era também uma mulher fiel e dedicada à família. Ela se casou com José Lima, um homem de coração grande que morreu em 2014 em um trágico acidente de ônibus. Ela deixou 3 filhos, todos que estudaram em escolas públicas e seguiram carreiras nobres. Seu filho caçula, Pedro, se tornou um renomado agrônomo, e a sua mãe elogiava-o sempre por seu trabalho de preservação da terra. Maria amava cultivar orquídeas em seu quintal e passava horas delicadamente cuidando dessas flores exóticas. Ela também era uma grande leitora de romances clássicos brasileiros, sempre com um livro próximo em sua cama. A memória de Maria permanecerá viva em suas reitações econômicas que cuidavam do povo, em seu carinho pela natureza e literatura e na sonoridade da chuva que caía na teto de zinco da sua casa. Maria da Conceição Santos deixou este mundo com a promessa de sempre ser lembrada. Sua vida foi um hino à solidão, à perseverança e ao amor. Ela será recordada como uma mulher cujo toque de sanfona encantava os vizinhos em frios noites de inverno, cujas reitações enfeitavam o quintal com cores vibrantes e que ensinou a gente a valorizar o silêncio e o respeito pela vida. Ela foi uma mãe, uma irmã, uma avó e, acima de tudo, um anjo da saúde pública. No coração do Brasil, onde a vida se entoa em ritmos vibrantes, emergiu um gênio que encantou o mundo, Gilberto Gil. Sua voz, mais doce que o mel de Guaraná e mais fervorosa que o sol da Bahia, transcendeu fronteiras, conquistando corações em todos os cantos do globo. Ele é mais do que um cantor, ele é uma força vital que impregna a alma brasileira, um símbolo indiscutível da música popular. A Bahia, terra carinhosa e exuberante que o nutriu, impregnou suas composições com o fervilhão do samba e a elegância da bossa nova. Mas Gil não se conformou em repetir canções já compostas. Com seu espírito audaz e inquieto, ele abriu caminhos inéditos, enxergando a união entre o samba e o reggae, a bossa nova e o tropicalismo, criando um estilo único e deslumbrante que é claramente seu. A música de Gilberto Gil é mais do que uma combinação de notas e ritmos. Ela é um olhar profundo sobre a humanidade, uma exploração da alma brasileira, capaz de expressar o amor, a saudade, a solidariedade e mesmo a tristeza. Seus versos são palavras-pontos que marcam os tempos do Brasil, ressoando em cada batida e em cada acorde. E como ele não se contentou em vencer as estradas da música, Gilberto Gil ainda subiu as escalinhas do poder e se transformou em defensor tenaz da cultura brasileira. Seu mandato como ex-ministro da Cultura foi marcado por um fervor incansável pela diversidade e pela promoção de artistas emergentes. Ele, mais do que qualquer outro, sabe que a cultura é o coração pulsante da nossa nação, uma força que une as gerações em torno de um mesmo canto. E hoje, Gilberto Gil continua a incidir sobre nós como uma luz que não se apaga, inspira o nosso espírito e encoraja-nos a sonhar, a criar, a lutar por nossas dreams. Ele é, sem dúvida, um ícone inconfundível da música popular brasileira, um emblema do espírito brasileiro que nos levanta diariamente e nos leva ao encontro de uma nova música, de um novo amanhecer.
Em Salvador, a terra da alegria, onde o sol derrama amor nas ruas labirínticas, Gilberto Gil surgiu como uma flor do Caribe, em meio à exuberância da natureza brasileira. Criança de uma família que abraçava a simplicidade com carinho e o afeto como tesouro precioso, ele nasceu envolto pelo ritmo dos mercados, pelos sons das igrejas e pela riqueza cultural nordestina, que se tornaram suas principais inspiradoras. Desde pequeno, Gilberto sentia em sua alma a súplica da música, improvisando melodias enquanto passeava pelas ruas de Salvador ou acompanhando programas de rádio que transmitiam o encanto do samba e da bossa nova. O acordeão foi seu primeiro amor, um instrumento que lhe revelou sinais de um talento latente, como as primeiras folhas em uma plantinha despertando-se para o sol. Nas esquinas dos mercados, ouviam-se sons e ritmos diferentes, uma cacofonia vibrante que se misturava com os aromas de frutas, ervas e doces. A vida era uma música contínua, e Gilberto vivia imerso nesse universo cheio de harmonias e dissonâncias. O mundo era um palco e ele, desde criança, sabia que era um ator nessa peça chamada vida. Aqueles anos em Salvador foram de formação, de cultura e de aprendizado. A música tinha sua impronta nos ossos do menino, e cada nota tocada no seu acordeão era uma espécie de confissão, um segredo revelado àqueles que ouviam. Eles sabiam que algo especial se passava enquanto Gilberto desenhava sons e ritmos em sua mente, como se a natureza tivesse escolhido para contar suas histórias através da música. A cidade de Salvador foi o berceiro de um genial talento, que, com cada nota tocada, contou as histórias da terra, das pessoas e do coração brasileiro. E, assim, Gilberto Gil se firmou na memória dos brasileiros como a personificação da música, da cultura e do sonho de uma vida cheia de música e amor. Gilberto Gil, um menino bravo no auge da juventude brasileira, nascente do sol e coração palpitante com promessas de futuro. A música, o amor e a luta andavam juntos nessa época, enquanto ele aprofundava seus estudos musicais em busca de sua identidade. A voz dos mestres da música brasileira, como Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Chico Buarque, eram os cantores que marcavam suas horizontes, sementes semeadas no solo fértil de seu espírito. Os anos 60, uma era efervescente, um vento criativo que soprava em todo o Brasil. E Gilberto Gil, desbravador da música, sumiu no meio desta tempestade artística, sintonizando-se com os rítmicos batalhões do samba e bossa nova. A música era a alma viva de um país que se estendia pelos horizontes, onde futebol e a música faziam parte da vida cotidiana e das festas nocturnas, com sons que ressoavam nas ruas e nos corações. Ele participou de festivais estudantis, cenário de batuque e luta política. Ali, suas primeiras canções foram desbravando espaços, como árvores em um mato virgem, ganhando destaque no meio de desafios políticos e sociais que modelaram a sua visão crítica e poesia engajada. Era um tempo de mudanças, de transformação, onde o jovem Gilberto, com determinação e fé em si próprio, encontrava-se crescendo em meio a tanta emoção. A música era sua paixão, seu refúgio e seu universo. E Gilberto Gil, inspirado pela quilha, compunha canções que se transformavam em sua voz, cantando a realidade brasileira, suas esperanças e sonhos. A arte era o meio pelo qual ele expressava sua identidade, encontrava seu lugar no mundo e se consagrava como músico. Aquele ambiente artístico efervescente foi um elixir que ajudou a transformá-lo em quem é hoje, influenciado pelos tempos turbulentos e os desafios políticos daquela época. O apoio de amigos e parceiros artísticos, todos unidos na causa da música, foi fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. A vida de Gilberto Gil é uma história viva, marcada por paixões, desafios e triunfos. A música brasileira tem nele um de seus maiores representantes, um homem que transformou sons em palavras e palavras em canções, deixando para sempre a sua marca no coração do Brasil. E é com orgulho que podemos dizer: Gilberto Gil, nosso herói musical, nascido neste país que canta, que vibra e que brilha ao som do samba. Dentro dos lábios do Brasil, Gilberto Gil encontrou sua voz. Canto a vida em suas canções, enquanto o sol se abraça ao mar em Salvador ou enquanto as ruas de São Paulo. Seus versos são batatas cozidas no fogo da paixônaria, reflexões do alma brasileira que pulsa na beira de um mundo em constante mudança. Ele é o amor e a dor, o sonho e a paixão, misturados em harmonia com a batida dos tambores do Rio Grande até o Amazonas.
Aquele abraço, essa música que se assemelha às lágrimas de um futuro incerto, é um beijo sobre a cabeça da nossa terra. Gilberto Gil cantou a esperança em tempos de angústia, transformando o silêncio da ditadura em sonhos que voaram alto, como palhetas de uma maracatu em Olinda. O exílio foi um abraço difícil, mas também uma flor que floresceu na areia. Ele se recusou a ficar calado, transformando o sofrimento em obras-primas, como canto para um novo mundo. A dor não é algo a ser esquecido, é parte do nosso coração, da nossa terra que se abre e se expande, como as mãos que se abraçam em refazenda. E depois veio o solitário brilhante, o reconhecimento internacional. Eles ouviram a música brasileira e perceberam que Gilberto Gil é tudo que é nosso povo, criativo, ousado, amoroso e ferozmente livre. Ele foi coroado com o Grêmio, uma coroa de glória que se assemelha aos frutos da sua terra, como laranjas no Recife ou uvas na Serra Gaúcha. Mas ele nunca esqueceu de onde veio. Ele voltou para a terra natal e assumiu um papel tão grande quanto seu talento, ocupando o cargo de ministro da Cultura. Ele levantou sua voz em defesa da música brasileira, como uma bandeirinha que desafia o mundo inteiro. E por isso ele recebeu títulos honorários de universidades pelo mundo, um reconhecimento que se assemelha às folhas verdes do Parque do Ibirapuera em São Paulo, ou aos lençóis de água cristalina do Chapada Diamantina. Gilberto Gil é a essência do Brasil, a música e o coração. Ele é nosso sonho de amanhã e nossa memória do ontem. Sua vida é uma confissão, uma lembrança viva da força e do talento de um povo que nunca fica parado, que sempre se move para frente, como as águas do Amazonas. E ele é um olhar para o futuro, um grito de liberdade e amor que pulsa na batida do samba e no ritmo do forró. Ele é todo o Brasil, cantado em uma única voz, em harmonia com a natureza e o espírito do povo brasileiro. Gilberto Gil, uma luz que se desprendeu do céu brasileiro, um renascimento da música, uma espécie de poema vivo que transpunha as cordas do mundo. Ele nasceu no coração de São Paulo, em um canto esquecido da rua 25 de Marco, onde o som dos sambistas e os ritmos das batucadas iam se fundindo com a alma do menino. Era uma vida cheia de cantigas e danças, de sonhos e magias que surgiam dos olhos azuis e espertos de Gil. A infância de Gilberto era como um poema, em um cenário onde o verde das folhas se confundia com o azul do céu, e o som da música era o amor que ele vivencia. A sua mãe, uma mulher sábia e culta, ensinou a reverenciar as raízes brasileiras e respeitar as tradições que corriam pelos seus veios. Ele cresceu em meio às músicas de Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Chico Buarque, que eram o seu universo. Em uma noite estrelada, Gilberto sentiu-se chamado pelo som do violão. A partir daí, a sua vida foi marcada por um amor inabalável pela música. A sua vontade de criar, explorar e inovar com o som foi o que o diferenciou e o levou à fama. Seu talento era tão vibrante quanto as notas de um samba-enredo. Ele não apenas tocava música, mas também a vivia e a respeitava. A vida de Gilberto foi marcada por uma constante busca pela liberdade de expressão e pelo respeito à diversidade. Ele era um guerreiro da cultura popular, que lutou para que o Brasil fosse conhecido não só pelas suas praias e festas, mas também pelos seus talentos, suas histórias e suas músicas. Seu legado é de uma ponte entre a música brasileira e o mundo, onde as tradições e inovações se misturam em um belo encontro de harmonias e ritmos. Ele foi um amor verdadeiro ao Brasil, defendendo com firmeza sua cultura e as suas raízes. A cada nota que cantava, Gilberto Gil falava amor à terra do futebol, da samba e da vida. Ele era uma espécie de poeta, que transformava palavras em melodias e sentidos. E foi assim que ele deixou seu legado, um presente para o mundo, um legado de coragem, de liberdade, de respeito